Olá, sejam bem-vindos para mais um Study Vlog, novamente com tentativas de mostrar um pouquinho da minha rotina. Esse Study Vlog foi gravado há mais de um mês atrás, eu não tenho certeza da data, mas já faz mais de um mês, gente, e eu não editava nunca, então eu tô bem atrasada, né? Pra vocês terem noção da data, esse vídeo que eu tô vendo do Roberto Studies deve ter mais de um mês e eu gravei ele nesse dia, então, né, faz tempo. E eu sempre gosto de ver algum study vlog para motivar. No momento eu tava limpando a casa, então eu deixei rodando o study vlog dele para mim ver. E enquanto eu limpava, a minha cachorrinha me perseguia, como vocês podem ver. E depois fica tudo as patinhas dela marcadas. Ela sempre faz isso. E aqui em casa é a gente mesmo que limpa, então a mãe manda e um dia da semana a gente tem que fazer, né? E eu estudo na minha sala, porque aí pega a internet, então eu tenho que manter sempre mais ou menos organizado para não virar uma bagunça, um caos. E eu botei a escrivaninha literalmente no meio da sala e fico ali, porque a internet é melhor. No meu quarto nem pega a internet, na verdade. E também tem mais luz, essa janela é grandona, então ajuda bastante. Não precisa ficar com a luz acesa. E aproveitei também para já limpar a escrivaninha, deixar tudo organizado, cheirosinho, porque é um gatilho bom, né, quando tá tudo organizado e você só precisa sentar e fazer a sua parte. Como eu sou esperta, né? E além de estar cheirosinho, limpinho, organizado, a gente se distrai menos se tem poucas coisas em cima da escrivaninha. Eu percebo muito isso. Se eu tenho exatamente o caderno ou o livro que eu preciso, é isso que eu vou fazer. Senão eu fico, tipo, me distraindo muito fácil. É um pouquinho de falta de atenção, né? E o que eu tô mostrando pra vocês é a correção do Enem PPL 2009, que é o Enem que eu tinha feito no outro vídeo, o simulado, né? Eu fui ver como eu fui de fato e não fui tão mal. Eu acho que eu fiz 39 questões, 38, 39. Depois vai aparecer ali o número de erros. E eu, basicamente, correção não tem muito segredo. Eu boto um certo bem grande e feliz nas que eu acertei. E depois eu esqueço elas e foco nas que eu errei. Então, essa parte que eu vou acertando as mais fáceis é bem feliz. E uma coisa que eu notei é que nessas provas do PPL, elas me desafiaram um pouquinho mais. Eu acho que porque eu nunca tinha visto nenhuma dessas questões. Querendo ou não, as provas anteriores do Enem, ou eu já fiz ou eu já vi em aulas e etc. Então, as que são provas que eu não conhecia me desafiam um pouquinho mais, porque eu não sei por onde ir para resolver a questão, sabe? Resolver a gente sempre tem que resolver, mas se a gente já viu antes ou viu um ano atrás, a gente sabe mais ou menos qual é o caminho, tem uma ideia. Aí já era bem novidade as questões para mim. Então, fui corrigindo normal e daí depois vocês vão ver que eu vou focar nos erros mesmo, porque o intuito desse vídeo é mostrar como eu uso o caderno de erros. Depois de corrigir e colocando certo nas que eu fiz, que nem eu mostrei no videozinho ali, eu venho agora para as que eu errei, que eu quero saber por que eu errei, né? Essas aqui eu não errei de conseguir fazer o cálculo. Eu tentei fazer e nem consegui, então eu nem marquei. No dia da prova eu ia chutar e ia ser um acerto por sorte, digamos assim, porque eu nem deduzi uma certa. Então, agora eu vou tentar fazer elas de novo antes de corrigir. E essa daqui eu fiz e errei. Então, são 3 questões em seguida. E vamos ver se eu consigo fazer. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Porque eu já tentei várias vezes. E eu vou assistir a resolução delas. Se eu não entender, eu vou pro conteúdo. E mais ou menos assim que vai funcionar. Vou deixar anotadinho o conteúdo de cada uma delas. Essa aqui é a função, e eu já sei que eu tinha que estudar. Eu vou deixar anotadinho o conteúdo de cada uma delas, pra mim
matar isso durante a semana. Eu tenho que aprender essas coisas, esse tipo de questão, entende? Vamos lá. Para reduzir 17%, basta multiplicar por 0,83. Galera, se a gente conseguiu diminuir 17% em cada unidade, quer dizer que a gente consegue diminuir toda a produção. Então a gente pode pegar a nossa função custo inteira e multiplicar por 0,83, já que todo o custo vai ser reduzido 17%. Se a gente reduzir os 17% de cada. Nessa parte, eu peguei um papelzinho que eu tinha e anotei como que faz essa redução dos 17% dessa questão, porque eu sempre faço questões de porcentagem muito fácil, mas com regrinha de 3 e tal. E quando tem que reduzir uma porcentagem numa função, eu nunca fazia esse 1 menos a porcentagem. Tipo, eu tenho que multiplicar por 1 menos a porcentagem que eu quero reduzir. E era uma coisa que não entrava na minha mente. É bem simples, então só anotei no papelzinho separado, mas depois ele vai pro lixo. Depois continuei assistindo uma vídeo... Não é videoaula, uma correção no YouTube das questões e fui identificando o que era o meu erro. Se era um erro de fundamento, que é falta de conteúdo, né? Um erro de interpretação ou um erro de falta de atenção, tipo, não leu alguma palavrinha-chave da questão, sabe? E isso é bem simples, mas é importante identificar, vocês vão ver por quê. Além disso, eu também gosto de, depois de assistir, ver que tá tudo certinho, entendi tudo, eu boto um ok na questão, que eu não preciso mais voltar nela, sabe? Tá marcado ali se um dia eu quiser refazer, pra ver se eu aprendi mesmo os meus erros, mas o ok é pra garantir que tá feitinha, tá corrigida. Um ok ou um certo, sabe? Já tá marcadinho de vermelho. E o que eu tô marcando de amarelo significa estudar mais esse conteúdo, porque você sempre erra ele. Então é isso que vai pro caderno de erros. Gente, te mostrar como que eu fiz mais ou menos. Eu procurei a correção na internet e daí eu descobri qual que foi a causa do meu erro. Essa aqui foi só por falta de atenção numa palavrinha do enunciado. Essa daqui foi de interpretação, eu boto o izinho, tanto faz o triângulo ou a bolinha. E essa daqui foi de fundamento, tanto que eu achava que meu problema era na função e na verdade era na forma como eu colocava o desconto de 17%. Eu colocava ele errado, eu não botava 1 menos 17%. E isso daí, essas que são de fundamento, que é uma coisa que eu preciso relembrar e ver como faz essa questão mesmo, tipo, essa eu entendi, mas é uma coisa que eu erro todo ano, então eu já até circulei não, né? Sublinhei de amarelo para passar isso pro caderno de erros, porque é uma coisa que eu tenho que revisar sempre para consolidar na minha cabeça, porque depois eu esqueço. Me conheço já. Então, foi o erro na parte de escrita de porcentagem quando eu vou reduzir de uma função. Essa daqui foi um erro de interpretação da função. Deixa eu ver qual mais eu errei. Aqui. Essa foi um erro de fundamento, porque eu nem consegui fazer ela. Tipo, eu só rabisquei os números, mas eu botei o ponto de interrogação porque eu nem tinha respondido. Aqui foi um erro de atenção também. Eu tenho que refazer os cálculozinhos pra fazer certinho, mas eu já vi onde foi o erro. Foi atenção no cálculo. Sabe quando você faz rápido ou multiplica errado e tal? Essas eu classifico como um erro de atenção. Então, aqui foi interpretação, eu não corrigi ainda, porque eu não achei resolução, mas eu vou ver o conteúdo daí e sublinhei pra colocar no caderno de erros, porque eu realmente não soube fazer. E essa também, eu achei uma resposta, mas foi tudo chutado, sabe? Eu nem calculei direito, não fiz nada certinho. Daí eu já, na hora da prova mesmo, eu boto o ponto de interrogação porque eu não sei fazer esse tipo de questão. Então, erro de fundamento, porque eu não sei fazer, sublinhada e vou colocar no caderno de erros, porque eu vou estudar essas matérias durante a semana agora. Mais uma ideia muito boa da minha amiga foi começar a fazer autodiagnóstico
E ela me mandou uma folhinha e eu quis passar para o papel só para não ter que imprimir. Então, é basicamente botar seus erros aqui para você ver, sabe? Então, tem uma parte com questões, uma parte para botar disciplina. No assunto eu deixei bastante espaço, daí dá para detalhar o assunto. E a falta de tempo, conteúdo ou atenção. Por que eu errei a questão, sabe? Daí, isso entra aqueles triângulos que eu botei lá. Então, eu já escrevo aqui, falta de conteúdo, fundamento. Se foi um erro de interpretação, significa que eu tenho que melhorar na interpretação, fazer mais questões, e assim vai. E daí eu vou listando todos os erros. Esses foram os erros dessa última prova que eu fiz. Então agora partiu o caderno de erros para estudar esses conteúdos a fundo. Então, o que é esse caderno de erros? Gente, basicamente é para ajudar a gente a revisar os conteúdos que a gente erra. A atenção total da gente, principalmente agora nessa reta final, que faltam 3 meses para o Enem, é focar no que a gente está errando, é corrigir isso, aprender isso, porque é aí que a gente vai evoluir. Senão, não adianta nada, né? O que eu faço, bem simples, eu vou lá e coloco o motivo do meu erro, aquele mesmo triângulozinho lá, mas isso independe, cada um faz do jeito que você quiser, sabe? Pode ser só uma frase. O bom é não colocar textos nesses cadernos de erro pra gente não ter preguiça de ler depois, sabe? É para botar o erro específico. Para mim é aquela redução lá de porcentagem numa função. Esse era o meu primeiro erro, então mostrei para vocês escrevendo o primeiro aí. E é bem simples, eu só escrevo qual é o meu erro e como que eu tenho que resolver ele. Posso botar exemplo, porque no caso é de matemática, e matemática o exemplo sempre ajuda, né? E eu também testei copiar a questão para mim refazer depois, mas odiei. Então, a segunda questão que eu vou botar aí vai estar copiada, mas não vale a pena, de verdade. A intenção do caderno de erros é ser prático para você ler sempre e revisar sempre. Mas tem que ter o mínimo para você entender o que você está lendo, sabe? Como é de matemática, eu coloco exemplo sim, eu explico com as minhas palavras como tem que ser feito, coloco o primeiro passo, segundo passo, é assim que tem que fazer desse jeito, é assim que abre uma caixinha quando a gente desmonta ela. Eram coisas que eu errava. E se eu só não lembrava a fórmula, igual eu vou lá e escrevo que era um erro de fundamento e coloco a fórmula. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouquinho mais como é que está sendo esse caderno de erros. Mas, então, vamos lá. Recapitulando. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a correção. Então, você precisa ir lá e praticar uma prova, né? Fazer, de preferência, em formato de simulado, para já testar seu tempo. A gente está chegando perto do Enem, então já tem que fazer isso. E essa correção, o mais importante é identificar o motivo dos erros. É aquela coisa que eu vou repetir de novo. Eu coloco um F para erro de fundamento ou conteúdo, um I para erro de interpretação e um ponto de exclamação para um erro de atenção, quando eu não presto atenção na pergunta, ou também quando eu erro uma multiplicação ou cálculo por fazer muito rápido. É um erro de não ter prestado atenção nos detalhezinhos, sabe? E o Enem pega muita gente com isso. É importante praticar bastante para ser esperto o suficiente para não cair nesses erros, nesses pega-ratões que ele faz. A segunda coisa que eu faço é anotar para fazer um autodiagnóstico. Então, aquela folhinha que eu mostrei antes lá de autodiagnóstico, para quem gosta de ser organizado, é uma paz fazer ela, é muito bom. Então, eu indico fazer. E quem não gosta também não é um passo essencial. O mais importante é corrigir os erros mesmo. E a correção dos erros é o meu terceiro passo, mas é uma correção detalhada. É para ver esse tipo de questão e nunca mais errar. Se você tem dificuldade de igualar duas funções, gente, vocês têm que aprender e praticar tanto questões sobre isso que depois vocês nunca mais vão errar. Vocês vão ler sobre e vão acertar. E esse é o meu objetivo também. Eu estudei esse conteúdo para não errar mais nenhuma igualdade de funções. Então, eu indico para vocês fazer também. Então, corrijam com aula, com vídeo, com leitura, com questões, o que for importante para vocês aprender. E o quarto é anotar tudo isso no caderno de erro, mas com suas palavras. Não adianta copiar conteúdo em caderno de erros, porque depois vocês não vão ler. Ninguém faz isso.
é para ser exatamente aquele detalhe específico, para aquela questão. Tipo, o que consolida na cabeça, sabe? Façam isso. E deixem o like aqui no vídeo se gostaram. Até o próximo. Beijão. Eu vou mostrar mais sobre o caderno nos próximos vídeos porque eu tô usando ele direto agora. Tchau!